uma situação muito tensa. Agora, eu acho que a gente precisa deixar muito claro que isso não é uma história sobre a Ucrânia, não é uma história sobre regiões separatistas perdidas em algum lugar entre a Ucrânia e a Rússia. Não, essa não é essa história, não é a história que nós estamos vendo. O pano de fundo é justamente a redefinição da ordem política internacional, com, de um lado, a Rússia deixando muito claro que não vai aceitar uma expansão da OTAN de forma ilimitada até as suas portas, e, de outro lado, a OTAN deixando também muito claro que não vai simplesmente aceitar que a Rússia retome ou como foi colocado pelo governo americano, insisto, a palavra do governo americano, recolonize algumas das áreas, das regiões que faziam parte do Império Soviético. Então, é uma situação tensa, mas essa tensão não é, e não confundam isso com uma crise ucraniana. Esse é um debate internacional e por isso que esse alerta da ONU foi feito em um momento bastante importante. A ONU dizendo, como você leu ali na declaração, o momento mais importante, ou o pior momento da segurança internacional nos últimos anos. Por que isso, Fabiola? Porque desde o início da semana, quando, de um lado, Putin anuncia o reconhecimento dessas áreas, o reconhecimento da independência dessas regiões, e, de outro lado, Europa, Estados Unidos e Grã-Bretanha anunciam sanções, o que aconteceu também foi, na verdade, o fim, ou pelo menos o encolhimento do espaço diplomático, dos canais diplomáticos. E isso deixou o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, extremamente preocupado, porque, claro, sem canais diplomáticos, sem espaço para uma negociação e sem um diálogo, obviamente, as coisas podem sair do controle e podemos ter aí uma crise muito maior do que o que já estamos vendo. Então, essa é a grande preocupação hoje. O próprio secretário-geral da ONU disse que ele não imaginou que ele veria isso em sua geração. Também vale lembrar que o número de soldados basicamente mobilizados é o maior número desde o final da Guerra Fria. Nós temos aí uma situação de extrema tensão entre potências nucleares. Ninguém que está dizendo que vão utilizar armas nucleares. Longe disso, ninguém pensa nisso. Mas é importante a gente entender qual é a dimensão dessa troca de farpas, de troca de desafios. É a troca de desafios entre os maiores exércitos do mundo hoje. Então, de um lado, a OTAN, a maior aliança militar, e de outro, claro, o governo de Vladimir Putin. Há uma preocupação, que nem eu estava falando agora, sobre o governo ucraniano, né? Até estou recebendo aqui as notícias, nosso editor o Fábio Rubira acabou de me mandar notícias que saíram na BBC falando que o governo ucraniano vai decretar um estado de emergência, né, em todo o país, seguindo uma recomendação do Conselho de Segurança da Ucrânia. Isso vai durar por 30 dias, um estado de emergência, foi uma aprovação também do parlamento ucraniano, e que os militares também convocaram uma primeira onda de reservistas com idades entre 18 e 60 anos para se juntar às Forças Armadas regulares.